Vamos lá, gente. Bota P, escreve assim, mentindo. Entendeu? Escreva aí mesmo. Exatamente. Estava aqui, tenho provas. Exatamente. Eu sou assim também, eu já risquei um monte de coisa. Exatamente. Gente, eu vou fazer a prece para a gente começar, tá? Fazer evangelho para a gente serenar, estamos bem. Vamos embora. Reconciliação com adversários. Não estamos mais bem a partir desse momento. Vamos lá. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz e o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centil. Tenso. Vamos fazer a prece. Isso com certeza tem a ver com o que a gente vai falar. Vamos lá. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos, a querida veneranda que abre as portas de sua casa, a fim de que possamos, de uma maneira mais profunda, adentrar a sonda dentro de nós, para o autoconhecimento, para a transformação íntima. E assim pedimos a ela que nos inspire e nos intue na nossa aula de hoje, no nosso tema, para que possamos da melhor maneira compreender. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Hoje vocês vão ter certeza que o povo que faz psicologia junguiana não é um povo do bem. É um povo que deve usar alguma dorga de algum jeito, entendeu? Deve usar um adicto. Dorgas, que a gente fica tudo louco, entendeu? Porque não é normal o que a gente faz. Mas, na verdade, eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Que agora aqui você tem e uma calculadora e... Nossa. Vamos lá, gente. Nosso tema é sonhos. E para a gente falar um pouquinho dos sonhos, eu vou ter que explicar para vocês como é que essa magia é montada. Então, hoje, o que você vai fazer hoje, filho? Você vai fazer duas coisas. Oi? Um pouco também. Hoje é o dia da magia, hoje é o dia que com certeza você é aquela pessoa que fala assim, ai, não lembro do meu sonho, não sei o que, nananã. Nunca mais vai dizer isso na sua vida. Porque a gente já vai colocar no seu subconsciente a necessidade de você lembrar dos seus sonhos. Isso é pura magia, tá, gente? Que a gente vai fazer aqui, vocês não vão perceber, mas a gente vai fazer, tá? Dá até um medo, né? Dá vontade de nunca mais voltar aqui, né? Parece que eu vou tirar uma vara e hipnotizar todo mundo, né? A Cris não tem medo, que a Cris é corajosa. Mas o resto, gente, ó... Vamos lá. A gente vai falar aqui sobre os sonhos. Para falar sobre os sonhos, eu vou ter que fazer um pequeno, grande flashback com vocês, tá? Entenderam? Pequeno flashback, obrigada, que às vezes eu sou loura e me dá uma amnésia. E um pequeno flashback para a gente poder entender como é que formam os sonhos, tá, gente? E aí eu vou citar coisas básicas que vão ajudar vocês, nos sonhos de vocês, a já identificarem certas coisas para não ficarem muito boiando. Só uma pergunta. Tem calor, gente? Vocês estão com calor? Obrigada. Eu vou dar uma ligada, porque eu confesso que como eu fico andando aqui para cima e para baixo, não é esse. Também não é esse. Não está aqui. Está aqui. Vamos lá, querido, ligue. Pronto, foi. Me dá um ódio essa coisa lenta. Vamos lá. Não, mas deixa eu botar para cima. Não, tá no code. Eu tô só ajeitando aqui, ó. Pronto. Para não ir na cabeça dos amigos. Foi. Vamos lá, gente. Sonhos. Para a gente poder entender. Eu vou desenhar aqui rapidinho o nosso aparelho psíquico, ou seja, a nossa psique. Não é assim, mas a nível didático é. Tá, gente? Então, aceita que vai funcionar. Tá? A gente tem o nosso self aqui embaixo. Vocês lembram o que eu falei para vocês? Que o self... Como é que eu vou desenhar esta bagaça? Vou desenhar assim, ó. Pronto. Que o self... O que tinha no self, gente? Vocês lembram? Oi, filho?
Não, errou. Alguém sabe, gente? Apagador não sabe. Ei, gente, conta pra mim. Não, gente, exatamente, você, espírito, acertou, arquétipos, né? Nós temos aqui os nossos arquétipos, que vai formar o nosso agora, inconsciente, coletivo. Significa que todo mundo tem esta bagaça. Foi, gente? Não tem um santo que nasceu, um cachorro, uma minhoca, um você, que não tenha esta bagaça dentro de si. Os arquétipos, tá? Eles significam o que desse self? Eles são, eu vou colocar aqui assim, potências. Tá? É assim? É. Qualidades, experiências, sei lá o que você tem que passar na sua vida. Foi, gente? Fala comigo. Foi, beleza. Beleza. Conforme você vai vivendo, tá? Você vai adquirindo experiência pessoal em cima desses arquétipos. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você encarne numa existência para constelar o arquétipo de... Ai, agora fica difícil porque você encarna para constelar todos, né? Mas deixa eu pegar um aqui. Vamos supor que o arquétipo mais presente na sua pessoa seja o arquétipo para os homens de Zeus. Então, Zeus constelou aqui, apareceu aqui. A forminha de Zeus. Vou botar aqui. Por que eu estou falando de Zeus? Porque uma maneira da gente entender os arquétipos, entender essas experiências que são comuns a todos, e já está falando para a gente do nosso tema de hoje, é através dos mitos. Como é que essa porcaria nasceu, gente? Os mitos, eles existem em todas as culturas, em todos os povos, sem exceção. Tá? Agora, o mais bizarro é que eles têm uma origem atemporal, porque a gente não sabe quando que eles surgiram, a gente sabe pessoas que cantaram esses mitos, mas quando especificamente a gente não sabe. Eles não foram inventados. Por que a gente sabe que eles não foram inventados? Porque os mitos são idênticos, mudando de lugar. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você pegar o mito da Grande Mãe, o mito de uma Deméter, e pegar o mito de Íris no Egito, é a mesma coisa. Se você pegar o mito de Hades na Grécia, né, e você for pegar o mito de Anubis no Egito, é a mesma coisa. Se você for pegar o mito de Odin e pegar o mito de Zeus, né, é a mesma coisa. E nenhum dessas pessoas conversaram, trocaram e-mails, mensagens, WhatsApp, cartinhas na garrafa, nada, gente. Isso surgiu. Como é que os gregos, vou pegar os gregos, construíram os mitos? Os poetas, tá, que eram aqueles escolhidos pelos deuses para que os deuses pudessem cantar para ele a sua epopeia, ouviam a língua dos deuses, né, ouviam os deuses falarem epos, que era a linguagem dos deuses, e através daquilo eles iam fazendo aqueles poemas, aquelas canções, contando as histórias dos deuses. Por que a gente chama isso de arquetípico e coletivo? Porque isso acontece com todos os povos, em todas as circunstâncias. Eu vou dar um exemplo do mito acontecendo para a gente poder entender. Imaginem que nós somos uma população de aves. Todas nós somos aves. As aves voam sempre como, gente? Em V. Né? Eu gosto que ao invés de... Assim. Não, gente, não é assim que ela voa, senhora. Não. As árvores não voam, né? Mas as aves voam e elas voam em V. Aí um dia uma árvore, que é um poeta, um epos, começa a tentar explicar de uma maneira muito primitiva por que a ave, na verdade, voa em V, gente. Aí a física fala, porque o vento, não sei o quê. Só que a ave sabe disso? E ela vai saber isso quando? Ela vai sentir, mas ela não vai conscientizar e nem saber, nem dizer, caraca, descobriu uma parada. Entendeu? Descobriu o quê? Voando aqui desse jeito, cara, aqui liberando energia, que maneiro. Né? Ela não vai saber, simplesmente vai acontecer. A ave, ela é instintivamente levada a voar em V. Uma ave não chegou e falou, gente, fiz um estudo maravilhoso. Estudei o tempo e descobri que voar em V é a boa, hein? Não aconteceu. Aí uma dessas aves, para tentar explicar por que elas voam em V, que é uma coisa instintiva, uma coisa natural,
começa a dizer que ouviu dos deuses, que o Vê significa o deus do vento, fazendo xaraná, nananá, nananá, e começa a criar toda uma história que realmente acontece quando uma criatura se propõe a voar em V. E de uma maneira instintiva. Então, vocês entenderam? Vou tentar explicar. Os mitos é uma forma de você explicar como que o instinto, uma coisa básica, acontece com o ser humano. É uma coisa inexplicável. Vou tentar explicar aqui para vocês. Por que que as mulheres são mães? Elas engravidam. Porque sim. Tá? A resposta é porque não é homem, porque sim. Porque tem um útero. Tá? Mas por que que elas têm um útero? E aí você não vai conseguir explicar. E a maneira de você explicar é você partir, os povos primitivos faziam isso, é você partir para um mito aonde a gravidez, o nascimento da mulher, a gravidez, as razões as forças que fazem com que ela fique grávida, os períodos da gravidez, a criação do filho, a perda do filho, o casamento do filho, tudo isso pode estar dentro de uma história que explique o que todas as mulheres que engravidam e têm filhos vão passar. Foram, gente? Foi, beleza. Isso é um mito. Então, quando eu digo que o seu inconsciente, né, o seu self, constela um mito aqui para a gente, tá? Quando ele constela um arquétipo, significa que eu vou passar por essa história. Tá? Agora, como que eu vou passar por essa história? É igual como vocês vão passar por essa história? Não. Aí vem o quê? Vem o nosso inconsciente pessoal, que vem dando uma coloração a isso aqui, ó, né? Vem preenchendo essa formazinha daqui com as experiências pessoais de cada um. Então, tem gente que vai preencher desse jeito, tem gente que vai preencher assim, tem gente que não vai preencher, tem gente que vai preencher com uma estrelinha e por aí vai, tá? Vamos supor que essa seja a maneira pessoal de eu viver esse arquétipo. Entenderam? Beleza. Eu preciso conscientizar essa força e essa maneira pessoal de eu viver através do meu ego. Vocês estão entendendo? Tá indo, gente? Vocês estão com uma cara estranha. Mas tá indo, né? Esse é o meu objetivo. Eu preciso conscientizar a minha potência. Tomar consciência dela. O que é tomar consciência dela? O nome disso é humildade. A palavra humildade, humus, que forma a palavra humildade, vem de adubo da terra. Quando você aduba uma terra, você aumenta o poder de fertilização dela. Então, humildade é o reconhecimento consciente do poder. Não tem nada a ver com ficar se desprezando, menosprezar suas qualidades, não ficar se mostrando. Ai, não quero aparecer. Não. Isso é uma pessoa idiota, tá, gente? Que tem um problema de ego imenso, tá? Que precisa não querer para aparecer. Agora, a pessoa que é humilde, como Jesus era tão humilde que se referia a si próprio como a luz do mundo, o pão da vida, o sal da terra. E ele não era egoísta, não era orgulhoso, simplesmente ele estava pleno da sua condição, da sua sabedoria, da sua consciência. E isso fazia com que ele em nenhum momento se sentisse ofendido ou tivesse alguma necessidade de autoafirmar a si mesmo, de fazer alguma coisa, um milagre ou qualquer coisa para falar, caraca, eu sou bom. Foi, gente? Ponto. Então, o nosso objetivo é fazer o quê? É saber de que maneira a gente está vivendo isso aqui. Foi? O que é isso aqui e quais são as melhores maneiras de viver. Então, os mitos que vão contar sobre esse instinto primário aqui da psique nosso, ele sempre tem duas polaridades. Por que ele tem duas polaridades? Porque você pode viver de uma maneira tranquila ou de uma maneira tensa. Vou dar o exemplo de um arquétipo, que é o arquétipo que eu mais gosto, que para mim fica mais fácil de vocês entenderem isso. Eu vou pegar Deméter, tá? Que é o arquétipo da mãe, tá? E a história das mães é o seguinte. Deméter, quando ela fica grávida de Core, que é a sua filha, ela não fica grávida porque ela seduz o marido, porque ela quer casar, não, ela quer ser mãe. E todos nós conhecemos aquelas mulheres que apenas querem o quê? Ser mães. Né? Porque quando elas casam, elas abstraem o coitado do marido e vivem só para as crianças. Deméter é assim, tá? Ela quer ser mãe. E toda mãe, quando gesta o seu filho, né? Quando ela pare, quando ela dá a luz para o filho, ela necessariamente tem uma posse sobre a criança. Por quê? Porque se ela não tiver, ela doa.
Ela doa, ela vende, né, gente? A mãe até riu, que dá vontade de entregar, né, mãe? Dá vontade de falar assim, gente, leva, obrigado, eu quero só como amigo, vem aqui em casa só de vez em quando, porque é tenso. Então, qual é a história de Deméter? Deméter teve Core, e ela amava aquela filha de uma tal forma, a palavra Core, gente, significa semente, que a menina não conseguia se diferenciar. Ela não conseguia ter uma cara própria, porque a mãe fazia isso aqui nela, era super protetora, despejava todas as suas frustrações da criança, os desejos, que ela não sabia o que ela queria. Ela não sabia o que era dela, o que era da mãe. E um dia Zeus, olhando para isso, falou assim, isso não vai dar muito certo. Essa menina não vai ser feliz. Essa mulher é uma deusa, porque ela é filha de uma deusa, e como é que uma deusa não tem a sua personalidade? Aí ele ligou para o irmão dele, que é o Hades, né, um irmão que mora lá nos infernos. E Hades, gente, Hades é lindo, tá, gente? Hades é moreno, tem olho verde, é musculoso, mora no inferno, meninas, tá? Por isso que ele é bonito. Ligou para Hades estava fazendo o quê? Hades estava catando uns mortos aí pelo canto, tocou o telefone de Hades atendeu, falou, opa, irmão, beleza? Aí Zeus falou, pô, Hades, beleza, o que você está fazendo? Ele, pô, tô aqui no mundo dos mortos, né, que é onde eu fico, não posso sair, não posso fazer nada, tô fazendo o quê? PN, né? Porcaria nenhuma. Né? Tô aqui, maravilhoso. Pô, Hades, tem uma missão para você, cara. Tem uma gatinha lá em cima, ele já sei, a Core, né? Ele, pô, porque a Hades e a Core tinha até Hades ficava flertando com Core, só que Core não via, porque a mãe dela não deixava nenhum pretendente chegar perto dela. Então ela ficava, ai, mãe, ela só tinha duas amigas, que era Atena e Artemis, que são duas deusas virgens, pra você ter uma noção. Né? Ter a noção do que essa mãe era. E ele fala, pô, fala aí, Zeus. Então, pô, a menina tá meio estranha, a mãe dela tá sufocando ela, pô, vamos fazer aqui um benefício pra menina? Dá uma raptada nela. Dá uma raptada básica, dá uma raptada, pega, seduz ela, porque você é um cara gostoso, é um cara bonito, é um cara sedutor, entendeu? Rola um tanquinho, então vai lá, cara. Dá-lhe uma sedutora, né? Dá uma seduzida nela. E aí ele falou, pô, tudo que eu queria. A mesma coisa que alguém chegar pra você e falar assim, quer salvar a vida da Gisele Bündchen? Case com ela. Que homem que não casa com a Gisele Bündchen? Aí vocês olham pro marido de vocês, né? Se falar que casa, coisa complica. Mas, enfim, a mesma coisa nós mulheres, se alguém chegar pra gente e falar assim, faz uma caridade pro Brad Pitt. Brad Pitt precisa se espiritualizar, que eu caso amanhã com ele, eu falo, vem, Brad, né? Me possua, Brad, né? Maravilha, mas não é meu caso, né? Eu já tenho meu Brad Pitt, graças a Deus, mas vamos embora. E tem que ser assim, né, gente? Que se for daqui, a coisa é tensa. Mas vamos lá, vamos continuar nossa história. E aí, Hades espera um dia que Deméter leva a sua filha maravilhosa para brincar no campo. Ele planta uma flor de narciso, que é a flor do eu. Ela fica maravilhada com aquela flor. Ela vai se afastando da mãe, das irmãs, né, das amigas. Daqui a pouco a terra abre e sai um cara numa carruagem dourada com um tanquinho moreno, cabelo no vento, louros, né? Louro não, moreno de olho verde. Sequestra ela e a burra vai gritando, socorro! Né, gente? Vai gritando, vai gritando, mãe, pai! Ela grita, ela chama as pessoas que ela não quer ir para o inferno. Eu ia falar assim, me leva agora, Senhor. Sou sua. E eu ia andar assim, eu não preciso nem ir na carruagem, eu pulo aqui direto. Né? Mas, enfim, Core não estava, né, tava muito apegadinha à mãe. E aí o que acontece? A bichinha vai para o inferno. Deméter fica louca. Ela só ouve o grito da filha. E aí, meu bem, quando uma mãe ouve o filho de um grito, grito de um filho, como que essa mãe fica, gente? Louca, ensandecida. Igual a mãe que o filho fala assim, vou chegar às 2 da manhã. Da 2h01, ela já ligou para o ML, porque ela tem certeza que, que o filho está lá porque alguma coisa aconteceu. E aí, o que acontece? Ela fica desesperada, começa a procurar filho em tudo quanto é lugar, e todo mundo... Viu, Core? Não, nem sei quem é. Entendeu? Ninguém quer. E ela começa a ficar, né, danada da vida, e ela era deus da agricultura. Então, como ela não achava a filha, ela virou e falou assim, também não vou trabalhar. E começou a secar a terra. Aí você vê que o amor dessa mãe é um amor meio de posse. E aí, nisso, Zeus liga para Hades e fala assim, cara, tua sogra está surtando. Sogra não é do bem. Eu não sabia disso, porque a minha sogra é minha mãe, então eu acho ela legal, mas a sua sogra, no caso, não é a sua mãe, é a nossa irmã, e nossa irmã é louca. Ela está atrás de Core, ela secou a terra e está tudo morrendo, pelo amor de Deus, vai rolar uma superpopulação aí no mundo dos infernos, então faz alguma coisa. Aí ele pensou, né, ele olhou para... E a Perséfone, gente, agora o nome dela é Perséfone. Por quê? Porque quando ela vai Core, ela encontra com Hades, depois que ela para de gritar e que ela abre os olhos e fala, Jesus é Hades, que dá até aquele tacardia, né? Ele começa a se flertar com ela, ele fala, ai, querida, você quer que... Tá chateada? Ela fala, tô,
muito chateada, e ela vai se afastando, ela começa assim para cima dele. Ai, meu bem, ó, 1-0, entendeu? Aí ela já ganhou um nome que é Perséfone. Já não me chama Escória, agora eu sei quem eu sou, tenho um bofe lindo, meu nome é Perséfone. E aí Perséfone estava feliz da vida nos infernos. A Hades vira para ela e fala assim: cara, sua mãe tá louca lá em cima, tá secando tudo, vai rolar uma superpopulação aqui, a gente não vai poder ter um momento de nós dois, porque a gente vai trabalhar que nem uns condenados. Vamos dar um jeito nisso. Pegou um romã, abriu e falou assim, ó: as sementes que você pegar, né, que você comer, é o tempo que você vai passar aqui comigo. Ela tinha mão pequena, mas ela tentou pegar bastante, tá, gente? Tentou, porque com cara desse você quer comer o romã inteiro. Fala, não quero mais mamãe, quero o romã. Mas ela pegou só 1/3. Então ela ficava 1/3 da vida com ele e 2/3 da vida ela subia lá com a mãe, né? E quando ela sobe, que ela volta dos infernos, ela volta grávida, né, Zagreu, coitado do nome do menino, né, que vai ser Dionísio, e aí eu não vou contar para vocês o resto. Ela volta grávida. Quando ela volta, a primeira coisa que Deméter fala é: você comeu alguma coisa nos infernos? Porque comer faz ela voltar. Aí ela fala: fui obrigada, mãe. Né? E aí ela já olha para a filha e fala: mas você está diferente, você está esquisita. Agora eu vou fazer as analogias aqui, para a gente poder entender. Você que é uma mulher que arrumou um namorado alguma vez na sua vida, quando que a sua mãe não virou para você e falou assim: ele está fazendo sua cabeça, hein? Você está estranha. Começou a namorar fulano, ficou esquisita. Por que não sei o quê? Por que manipula? Por que tatatá? Quem nunca ouviu isso? Que mulher que nunca ouviu isso? Ou aquela mãe que se arruma um namorado, ela faz assim. Não é para você, não. Aí um dia você vem com Jesus em casa, ela olha para você e fala: quem é esse hippie cabeludo com essa chinelinha ridícula? O que ele vai te dar de futuro? Ou seja, ninguém presta, gente. Ninguém presta, tá? Que mãe que é aquela que quando o filho sai de casa, vai embora, não dá um vazio, né, gente? Que mãe que é aquela? Então, isso é um arquétipo. Isso fala pra gente da experiência de todas as mães. Se você nunca foi mãe, mas já teve um cachorro, pense nesse dito, tá, gente? Quando você vai deixar o cachorro na pet shop. Eu tenho uma cachorra, gente. Quando eu vou deixar na pet shop, eu desço a escadinha assim, ó. E meu namorado fica: vem! E eu assim: não, estou vindo, se ela vai chorar. Ele, né? E é assim. Então, gente, toda mãe vai viver essa história, tá? Esse mito é simbólico, ele está falando dos símbolos que uma mãe vai viver. Agora, tem Deméter que vai ficar só na posse. E aí vai ser aquela mãe que vai morrer, que vai chantagear o filho o resto da vida. Você não vem me ver, você não me ama, não sei o quê. Né? Muitas mães de homens fazem isso, que dá um ódio, né, gente? Nós mulheres, a gente tem um ódio da mãe do nosso marido. Por quê? Porque normalmente elas são aquelas mães que elas querem o filho para elas. E dá um ódio, né, gente? Porque ela tem que entender que ela não tem mais o filho dela. Que ela só tem um pedaço do filho dela, né? Que é quando ele vai lá com os netos já, mas querer ser o marido, né? Tem também aquelas Deméter que são mais tranquilas, que já estão na última fase, que acolhem a nora, que gostam de tudo, já está mais tranquilo, já entendeu o que perdeu, entendeu? Já entendeu, né? Mas que não compete, que está na tranquilidade, que acha que, inclusive, a nora tinha que ser um demônio com o próprio filho, porque ela mesma acha que o filho tem que melhorar. Essas Deméter, elas são assim, ó, tipo Maria. Tá, gente? Tipo Maria de Nazaré, tipo Maria, né? Tem aquelas mulheres que vão tentar a maternidade, mas porque elas têm alguma coisa com a mãe delas inconsciente, elas não conseguem engravidar, não conseguem ter filhos, não conseguem, enfim, elas vão ter N problemas para tentar fazer isso. Então, gente, esse é o arquétipo. E como cada um vai viver, é pessoal. Foi, gente? O objetivo é a gente fazer o quê? Aí vou linkar com os sonhos. Quando você está vivendo um arquétipo, ai, Cristiane, como é que eu sei que arquétipo que eu estou vivendo? Vou ser bem sincera para a sua pessoa, vai estudar mitologia, tá, filho? Vai ler, porque não tem como a gente entender nem religião, tá? Nem a base da religião, muito menos as parábolas de Jesus, muito menos as analogias e a psicologia, sem a gente entender a mitologia, que é o que dá origem para a gente, as religiões, a filosofia, a tudo isso. Isso aqui é muito importante. Só que a gente não dá muito conta, porque a gente acha que são os deuses. E não são os deuses, são as potências dos deuses, né? Do seu self. Como é que Jung chegou à ideia, né? a esse veredito de que os arquétipos seriam as potências do self, que são descritas através dos mitos? Ele tinha muitos pacientes que eram esquizofrênicos, ou histéricos, ou neuróticos, que narravam sonhos com motivos mitológicos, sem nunca ter conhecido um mito, ou visto um mito, ou tomado contato com isso.
E ele descobria que, às vezes, o mito era de uma tribo aborígene não sei da onde, entendeu? E ele passou vários anos indo para essas tribos e conhecendo e fazendo esse link todo. Então, como é que vai funcionar o seu sonho? Para a gente poder entender. Como é que agora é o mecanismo do seu sonho? O seu self, que mandou você trabalhar alguns arquétipos, olha para esse ego e pensa assim: como está o trabalho do amigo ego, da consciência? Ele está conscientizando? Ele não está conscientizando? Ele está achando que ele está aqui a passeio? O que está acontecendo com esse ego? Normalmente ele acha que está a passeio, tá? Então, o que ele faz? Todos os sonhos, eles são compensatórios. O que é compensatórios? É o seguinte: como eu tenho que aprender as duas polaridades das coisas, eu tenho que conhecer a integralidade do meu arquétipo. Quando eu estou fazendo só uma coisa aqui, só um lado, o inconsciente, o outro lado está no inconsciente. Ele vai produzir um sonho para reequilibrar a minha psique. Vou dar um exemplo, tá? Quando você, por exemplo, está se achando o rei da cocada preta, guiando sua vida, fazendo as coisas, passando por cima das pessoas, nem percebendo, o seu inconsciente repara isso com aqueles sonhos onde você bate de carro, tem alguma outra pessoa dirigindo o carro, e tem aqueles problemas, e você capota, sei lá o que acontece, com carro, cavalo, enfim, qualquer coisa que simbolize esse eixo. É compensatório. Uma pessoa, por exemplo, que está buscando Zeus. Zeus é o arquétipo do poder, tá, gente, também. Uma pessoa que está buscando poder, mas está buscando poder mandando nas outras, usando as outras, sufocando as outras, vai ter sonhos para ele poder reequilibrar isso, porque poder não é isso. Poder é você tem poder interno, por isso você tem autoridade moral. Então, ele vai ter um sonho para compensar a psique dele, porque a psique dele está agindo muito de um jeito só, ele está unilateral. O nosso objetivo é estar equilibrado, não é nem estar assim e nem está assim. Foi, gente? Vocês estão com uma cara estranha. Está indo? Obrigada. Se não tiver, vocês têm que levantar a mão e falar assim: amiga, não está indo. Realmente você tomou um ácido. Que eu estou pura hoje, gente. Oi? Só quando sonhar, exatamente. Então, eu vou contar. Deixa eu ver se eu tenho um sonho legal para contar para vocês. Tem que ser meu, né, gente? Que eu não posso contar um sonho do alheio. Não, esse não é sonho, esse é desdobramento. A compensação do sonho do poder. Provavelmente o cara vai se ver perseguido, ele vai se ver com a flecha caindo, ele vai se ver com alguém dominando ele. Ele vai ter um sonho compensatório para que esse poder seja, restabelecido. E quem que aparece nos teus sonhos? Aí que vem a grande magia do sonho. Vem por isso que a gente não entende. Porque quem aparece no seu sonho fazendo o papel do poder, o papel da mãe, o papel dos outros arquétipos, quem que aparece nos seus sonhos? As pessoas que estão nele. Ou seja, não vai aparecer Zeus. Tudo bom, querido? Aqui é o arquétipo do poder falando, eu sou o Zeus, olha só, estou no seu sonho e aqui, estou peladinho. Não acontece isso, tá, gente? Não acontece isso. O que acontece é que alguém que simboliza Zeus para você pode ser o seu chefe, pode ser o seu pai, pode ser, um padrasto, pode ser polícia, pode ser alguma figura masculina, porque está falando do poder do logos, do espírito, o poder da fala, o poder da ideia, vai aparecer nos sonhos, tá? Se você é um homem e sonha com um outro homem, fazendo sei lá que papel no seu sonho, você está sonhando com a sua sombra, ou seja, tenha 100% de certeza que aquele homem que aparece no seu sonho, ele está falando para você de coisas que você não vê em você, mas vê nele. E que ou você tem que incorporar, ou você está lutando contra, ou você está querendo se afastar, ou você está, enfim, em algum conflito com aquilo. Foi? A mulher quando sonha com a mulher. Quando você sonha com o mesmo sexo, você está sonhando com a sua sombra. Então, a melhor coisa que você tem a fazer para interpretar o seu sonho é perguntar para aquele personagem que apareceu do mesmo sexo o que ele quer de você. O que no sonho ele quer de mim. O que ele pede de mim. O que ele exige de mim. Sim? Às vezes eu estou sonhando que eu estou sendo perseguido por um homem. O que ele quer de mim? Que eu lute, que eu enfrente, que eu olhe de frente. Às vezes a mulher está sendo com uma mulher que está pegando o marido dela, o namorado dela. O que ela quer que você faça? Pare de ficar com medo e se entregue ao amor. Ponto. Tá? Ou que pare de ficar deixando com que alguma sombra, alguma outra mulher tire de você, porque a nossa sombra é mulher, tire de você alto valor, poder, confiança. E é por isso que a gente fica inseguro com o marido e vai sonhar o quê?
que a fulana está pegando o marido. Foi, gente? Doideira, né? Quando você sonha com o lado oposto, o sexo oposto, né? Quando mulher sonha com homem e homem sonha com mulher. Vocês estão sonhando com a ânima, se for o homem, e a mulher está sonhando com o ânimos. Foi? Vou dar um exemplo de sonho aqui bom. Não é meu, mas é um sonho que está no livro da Mulher Ferida, que eu citei para vocês na aula passada, para a gente poder tentar entender. As mulheres que normalmente são muito frágeis, se sentem muito desvalorizadas, se sentem muito afetadas, são ofendidas facilmente, exigem a valorização do homem, né, ou do outro, querem sempre ser reconhecidas, mas não conseguem se reconhecer, que facilmente entram em depressão, facilmente entram em processo de auto-boicote. Essas mulheres, elas são consideradas, né, a gente diz que elas têm o arquétipo da puer, tá? Que é o arquétipo da menina que não cresceu, da core, que deixa a coisa ali, né, comer solta e ela nem está vendo. O que acontece com ela? Normalmente, nos sonhos dela, o ânimo delas, ou seja, né, o link que ela vai fazer com o inconsciente, a maneira que o inconsciente está agindo sobre ela, vai ser simbolizada por um velho sádico. Ou seja, aquele homem que é mais idoso, que é mais velho, um pai, uma polícia, alguém que ela faça uma referência que seja mais velho, ou perseguindo ela, ou querendo machucar ela, ou olhando ela, ou dizendo que está errado, mas alguma perseguição. Foi, gente? As mulheres, por exemplo, que são mais ativas, mas a gente brinca que é a Amazona de couraça, aquelas mulheres que vão, que fazem, aqui, sonham com pessoas retardadas no sonho, crianças defeituosas, né? Deu risada, né, gente? A gente sonhou, né? Lá, né? Sonham com molequinhos que enchem o saco, né? Sonham que estão pegando gente menor. Sonho é uma coisa muito louca, né? Para você poder entender e para você poder trabalhar aquela situação. Né? Homens é muito bom. Quando a gente sonha, porque o que aparece muito no sonho dos homens são bruxas. Olha que engraçado. Muito, gente, aparecem bruxas. E é verdade, mulheres perseguidoras que querem ali, quando você não trabalha o seu lado feminino, essas mulheres vão sufocar você. Eu sonhei que minha mulher estava brigando comigo, estava me perseguindo. Eu vou contar um sonho aqui, vou contar um sonho engraçado, gente. Foi engraçado, vou contar um sonho do Clóvis. Clóvis, vou contar, gente. Clóvis é ótimo, porque o Clóvis, gente, ele é a pessoa que que ele vive no universo paralelo, né, gente? Adoro isso. E quando ele morrer, eu quero ver a vida dele também. A vida dele e da minha mãe, que é super engraçado. Né? São pessoas, assim, hilárias porque existem, né? Clóvis é uma delas. Conta ele que ele estava num sonho onde tinha uma mesa mais ou menos assim, e apareceram 3 bruxas na mesa, e elas queriam fazer sei lá o que com eles. Ele estava sentado numa cadeirinha, né, sozinho no salão, e quando ele percebeu que ele estava lá com as bruxas, ele lembrou que na cadeirinha tinha um botão de eject, né, de eject. E aí, o que ele fez? Ele apertou o botão de eject, levantou o braço e gritou, Jesus! E foi expulso do salão. Só que, ao mesmo tempo que ele sonha isso, ele está dormindo, né? E acorda da seguinte maneira, ele com a minha mãe. Ele gritando, sentando na cama, Jesus! Era assim, o que aconteceu? Né? E uma gritaria em casa, e aí ele vira para minha mãe e fala, eu fugi das bruxas. E a Iraci, oi? Eram os espíritos trevosos que estavam lá querendo me pegar. Você fala, tá bom. Clóvis. Né? Clóvis é ótimo, gente. Vou contar um sonho meu, por exemplo, aqui para vocês, que é ótimo. Oi? Esse eu não posso falar que eu vou expor o Clóvis. Estou só contando uma coisa engraçada. Né, gente? Só para você se divertir, né? Porque se eu conto o que significa, quando o Clóvis entrar aqui, eu vou falar, entendeu? Então, eu vou me expor. Eu prefiro. Vamos lá. Teve um sonho, né? Vamos tentar contar aqui para vocês mais ou menos a história. Quando eu entrei no espiritismo, o espiritismo que eu tomei contato era um espiritismo muito tradicional. E dá para perceber que eu sou uma pessoa meio zero tradicional. Então eu comecei a comer aquilo, achar aquilo maneiríssimo, o máximo, só que teve uma hora que começou a não me fazer sentido. Começou a não fazer efeito. E foi a hora que eu comecei a ler Joana, que a coisa começou a abrir, né, abrir minha cabeça. Só que quando você vai ler, quando você acaba de ler todas as obras de Joana, o que você vai ler? Eu que sou uma filha de Joana, sou a Joanete, o que eu fui ler? Fui ler as pessoas que a Joana citava. E aí, quando você lê as pessoas que a Joana cita, você descobre o tinhoso, você descobre o demônio, você descobre o capeta, você vira uma pessoa do mal. Então, eu comecei a ler várias pessoas. E aí, a minha cabeça começou a abrir
abrir. E eu comecei a ver o espiritismo de uma maneira completamente diferente. Então, para mim, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se alguém vira para mim e fala assim, porque fulano está obsediado. Para mim, quem está obsediado é o fulano que tem um complexo mal resolvido, entendeu? Se o espírito liga nele, problema é dele, mas a verdade é que ele tem que resolver esse complexo dentro dele, porque senão o espírito sempre vai estar perturbando a pessoa. E às vezes não é nem o espírito, às vezes é ele mesmo, é o complexo dele que toma ele. E aí a gente começa a perceber que tem uma mistura aí. Só que vai falar isso para um espírita tradicional? Não fala. O cara, ele fala, você é herege, né? Então, durante muito tempo, eu fui tida como herege. Aqui dentro do SEJA, né? A gente sofreu várias represálias, né? Vocês lembram, o pessoal que enfrentou essa área? Foi bem tenso. A gente tinha que desdizer o que a gente disse na aula, que, nossa, foi uma loucura, porque eu não tinha muita papas na língua, continuo não tendo. Né? Então, eu era aquela pessoa que eu descobri um negócio, eu tinha que contar para alguém. Se eu fiquei mal, vocês têm que ficar também. Para mim, o nome disso é compartilhar. E eu vinha e contava, entendeu? Gente! Nossa, e aí quem não entendia, morria. Nossa, aí já começaram a falar que eu era hindu, que eu era não sei o quê. Aí falaram que eu era hindu, eu fui estudar o quê? O hinduísmo. Falei, sou mesmo, gente. Estou muito louca aqui, né? E adorei, e fui. Só que você vai criando uma espiritualidade interna, diferente, que é sua, de consciência. Um dia, esse conflito veio à tona. Por quê? Porque minha mãe é presidente do Centro Espírita. E minha mãe, ela responde à Federação Espírita. E dentro do povo espírita, são raros aqueles que têm uma visão mais ampliada das coisas, uma visão mais profunda. Normalmente o pessoal ele fica no raso, andando de boia, porque é confortável. É igual em todas as religiões. Você vai ver a pessoa que estuda o catolicismo e a pessoa que só vai à missa e que não sei o quê, está nadando de boia no raso. Você vê o cara que estuda a Bíblia, um evangélico, por exemplo, que não vai a fundo no simbolismo, na história, você vê um cara que nada de boia no raso. E o que a gente mais vê aqui é isso, infelizmente. Né? Acabei de falar para vocês da mitologia, nós não temos uma aula de mito, nós não temos aula de Sócrates e Platão, sendo que nosso evangelho começa com Sócrates e Platão. Por que eu não sei disso? Então, e esse é o preconceito que paira, infelizmente, né, dentro das instituições espíritas, porque existe a questão da religião. A gente esquece que Kardec, antes de ser religioso, era um estudioso. Enfim, e aí esse conflito começou a vir à tona, porque eu comecei a ficar, a querer, eu queria me afastar, eu queria, né, de todo quanto é jeito, falei, não vou mais ficar aqui não, você não posso falar o que eu acredito, né? E aí teve um dia que eu tive um sonho bizarro. Eu sonhei que eu estava no SEJA, sentada com a minha mãe, com o Clóvis, né? E tinha aqui uma apresentação de um cantor que canta música espírita, né? Só que todo mundo aqui em cima estava vestido de palhaço. Aí, todo mundo vestido de palhaço, e eu sentada olhando aquilo, aí vinha um palhacinho, tipo um bonequinho de palhacinho que se mexia sozinho, não sei o que era aquilo, penso ser um drone, né? Penso, porque é estranho. E ele começava a dar piruetas na minha frente, assim, na cadeira. Sabe, tipo, lá, 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 lá. E eu acordei falando assim, que palhaçada que eu estou vivendo, literalmente. O que é isso? E aí eu comecei a ver a palhaçada que era, muitas vezes, a gente querer mudar a cabeça de alguém que é tradicional. A gente querer... porque isso, então, significa que a gente não acredita na nossa própria espiritualidade. E eu tinha que estar consciente de que aquela espiritualidade tradicional, porque esse cantor me representa uma espiritualidade minha muito antiga, antes da minha repaginada total, aquilo era palhaçada. E ou eu aceitava, ou eu ficava lutando contra a palhaçada. E eu estaria sendo uma palhaça também. E aí foi quando a gente entende, a gente serena o nosso eu, para poder trabalhar isso. Né? Vou pegar um outro link aqui que também tem a ver com isso. Logo depois desse sonho, eu tive um sonho que meu pai descia de a gente morava num prédio, não sei que prédio é esse, ele descia num elevador, ele estava arrumando o cano de água. O cano de água é o cano que alimenta a todos os prédios, e entrava um serial killer, e tinha matado minha família inteira já, matou todo mundo, ia matar meu pai, e estava eu, uma pessoa que eu não sei quem é, e ele ia matar meu pai. E eu me lembrava que esse sonho já tinha acontecido, e que eu tinha saído viva. E aí eu fujo, vou para saio daquele negócio, vou para um outro prédio, e no outro prédio tem um salão de festa imenso, onde o serial killer prendeu todo mundo, fez todo mundo descer do prédio e ficar no salão, e ele ia matar todo mundo. E eu chegava lá, eu entrava naquele prédio, e as pessoas falando assim para mim, mas você saiu de lá, por que você não está fugindo? Aí que eu me liguei, eu falei, é verdade, se eu sobrevivo no sonho, por que eu estou fazendo aqui onde o serial killer vai matar o resto das pessoas, né? E aí eu fui andando, aí o portão só abria se eu botasse a minha mão,
Ou seja, isso está falando da minha estrutura psicológica, dos meus valores, das minhas crenças, né? Principalmente a familiar, onde o meu pai, que é o símbolo do meu familiar, estava irrigando aquilo. E aí, quando eu conseguia sair, eu ficava na esquina de uma maneira que eu via o salão e aqui eu via uma banda. Quem já assistiu aquele filme do Batman dos anos 80 ou 90, o primeiro que tinha o Coringa, que tem aqueles palhaços, né? Todos esses palhaços estavam vestidos com metralhadora, tocando a seguinte musiquinha. Tan, tan, tararam, tan, tan. E eu sabia que... Aí os caras saíam e falavam, olha, é um circo, né? São palhaços, é uma banda. E eu sabia que eles iam morrer fuzilados. Eu acordei e falei, o que eu tenho que matar? Que meu inconsciente está agindo de uma forma agressiva para poder matar certas coisas que eu tenho que matar para renascerem novas. E a partir desse sonho, eu comecei a olhar a vida de uma outra forma, porque você vai buscar aquilo que o seu sonho te dá. Então, o que está morrendo? O que você não está deixando morrer? Aonde você tem que abrir mão? Isso é que Jesus falou quando ele falou, odiai o vosso pai e vossa mãe. O que eu recebi não é meu. E o que é meu? O que sou eu? Quais são minhas crenças? Quais são meus valores? Será que eu como a educação que eu recebi ou será que eu degusto a educação? Eu sei, eu penso sobre ela. E aí a gente começa a repensar. Então, gente, os sonhos são compensatórios. Por quê? Porque, com certeza, eu não estava pensando nisso. Eu estava focada em outra coisa quando eu tive esse sonho. E, de fato, eu estava. E aí você acorda daqueles sonhos que você fala assim, Jesus. Vou contar um outro para a gente ilustrar. Meu também, porque eu só posso me expor. Né? Quando eu comecei a trabalhar como psicóloga, eu me sentia muito insegura. Porque como é que eu comecei a trabalhar como psicóloga? Né? Eu comecei a trabalhar como terapeuta, né? Primeiro. Né? Antes de entrar antes de terminar toda a questão de faculdade, eu fazia terapeuta, que era uma coisa mais ampla. Eu podia usar de outros recursos que eu tinha. E aí, quando eu fiz a minha pós-graduação e tal, você fica lá, psicóloga certinha, eu começava a ficar insegura. Porque como é que eu vou lidar agora com o outro? Agora que você tem uma responsabilidade, agora que você tem um conhecimento. E eu me achava, porque minha mãe, eu sempre fui uma pessoa que eu falo as coisas na cara, minha mãe falava assim para mim, você tem que ser acolhedora, você é muito, como é que ela falava? Muito agressiva, muito não sei o quê. E eu nunca me achei uma pessoa acolhedora na vida. Eu achava que eu era esclarecedora, que eu subia aqui, falava as tragédias, todo mundo morria, ficava mal e ia mal para casa. Né? Porque eu gostava de palestra sim. Eu nunca gostei de palestra, que o palestrante fica cantando aqui maravilha, que as pessoas choram, nunca me emocionei com nada. Eu gosto daquela palestra que o Luz Mário sobe aqui e fala assim, você é um ignorante. Eu falo, sou mesmo? Né? E aí ele começa, E eu gosto de sair daqui assim, bombardeada, porque se eu sair daqui mal, para mim fez efeito. Agora, se eu sair daqui, ai, Joana, que lindo, vou continuar idiota, né, igual uma borboleta flutuando, e não vou ganhar consciência. Eu gosto de ser cutucada. E aí, eu cutuco os outros, lógico. E minha mãe, você não pode fazer isso, que não sei o que, não sei o que lá. E aí foi uma hora que a gente começou a botar o pé no freio. Aí eu tive um sonho, que eu estava atendendo um paciente meu, junto com uma psicóloga que era extremamente a minha sombra, o meu oposto. Ela era negra, baixa, gordinha, com o cabelo todo armado. E ela, diferente de mim, ela tinha as mãos cremosas, doces. Parecia sabe, ela era tão cremosa que ela era melada, aquela pessoa melada. E ela atendia um paciente meu, chegava e ela falava assim, uma paciente minha falava assim, nossa, ela é tão maravilhosa, e pegava na mão dela assim. Aí eu pensava, gente, essa mulher quer ser atendida com essa outra psicóloga que trabalha comigo, e detalhe, o consultório dela era na frente do meu consultório, no outro lado da rua, literalmente. E eu falava assim, porque ela é doce ou não? Simples. Você acorda, você sonha com a sua sombra, de duas uma. Olha como você se enxerga. E se você não fosse doce, primeira coisa, né? Se eu não fosse uma pessoa, no mínimo, acolhedora, acho que ninguém estaria aqui. Né? E muito menos eu conseguiria trabalhar no meu consultório, porque tem vezes que você tem que ser acolhedora. Então, assim, de duas uma, ou eu não consigo me ver assim, e eu estou me mutilando, né? Ou eu vou passar o resto da vida continuando me mutilando o resto da vida. Então, aceita que dói menos. Acha a sua doçura. E aí foi todo um trabalho que eu comecei a fazer para perceber aonde tinha o amor, onde é que tinha a doçura. E aí você serena, você fica mais calma, você fica mais tranquilo. Então, os sonhos, eles trabalham dessa maneira na gente. Eles vão compensar. E eles são premonitórios todas as vezes. Tá? Por quê? Porque se você sonha um negócio, uma mensagem que o seu inconsciente está te mandando, tá? E você não realiza aqui, você não faz a consciência do conteúdo, para que você possa ver o que você não deu atenção, ele se materializa.
Tenso, né? Vamos lá, pergunta dela. Como é que a gente encaixa isso com a doutrina, com o desdobramento, com essas coisas? Primeiro, o desdobramento, ele é uma faculdade mediúnica, ele é um transe que a gente entra onde a gente sai consciente. O sono nosso, ele tem alguns estados, né? O que a gente pensa? Que necessariamente os sonhos em que você sonha, tá? Se você se encontrou com a pessoa, se aquilo foi real ou se aquilo não foi, o seu inconsciente nunca faz isso de maneira como aleatória. Então, para você tem um significado, para ele tem outro, e se os dois narrarem, não é a mesma coisa. Entendeu? Um lembra, um não lembra. Então, o que fica para a gente é como é que a gente interpreta esses sonhos. Dentro da psicologia, a gente interpreta sendo desdobramento ou não sendo, vai olhar o simbolismo disso. Porque se você desdobrou e lembrou de um desdobramento seu, que é quando o espírito sai do corpo e tem a consciência onde ele está, se você lembrou e foi levado para algum lugar, abre os olhos, porque esse lugar fala de você. Você não foi levado à toa, entendeu? Então, a gente une as duas coisas. Lá atrás. Liga o megafone, amor. Como é que a gente consegue diferenciar o sonho do desdobramento? O desdobramento, vamos lá, o sonho, ele tem toda uma paisagem onírica. Você, no fundo, você sabe que você está sonhando. No desdobramento, você tem uma vivência daquilo. É vívido, entendeu? Você... Oi? A sensação, você volta com aquilo, né, muito nítido na sua cabeça. Quando não, é um desdobramento consciente. Quando não, você sai do corpo, você tem a consciência de você saindo e você vive aquilo. Entendeu? Mas, assim, vou ser sincera, diferenciar ou não, dentro da ótica do autoconhecimento, não tem diferença. Jung, por exemplo, teve já altos desdobramentos, para ele poder trazer isso. Einstein teve um desdobramento para descobrir a teoria da relatividade, o final da teoria da relatividade. E, para eles, foi um sonho. Teresa d'Ávila, né, quando ela é levada para ela conhecer aquele livro que ela fala, né, as moradas, né, como é que é? Me esqueci. Vocês sabem, lembram? O livro de Teresa d'Ávila, gente. Não. As moradas do castelo, as moradas no castelo, morando no castelo, as 7 moradas do castelo, enfim, são 7 moradas que ela vai falando sobre um castelo. Foi um desdobramento que ela teve, né, e que ela compreendeu isso como os 7 estados de espírito que a gente tem. Entendeu? E foi interna. Então, não há muita relevância em saber se foi ou não. A questão é a gente entender o que aquilo simboliza para a gente. Porque quando a gente desdobra, normalmente a gente não lembra. Por quê? Porque a gente aqui é muito condicionado. Como assim condicionado? A gente aqui acha que tem um corpo. Vou contar um caso meu de desdobramento. Teve uma vez que eu saí do corpo e eu tinha certeza que eu né, certeza sim, né? Eu sabia que eu estava fora porque a gente sente você saindo, a gente toma consciência saindo, saí do corpo, e eu lembrei que a primeira vez que eu saí do corpo igual uma retardada, eu fiquei 2 anos enfiando a mão na parede para ver se realmente você passava pelos objetos. Falei, né? Fiquei igual uma idiota. E depois eu precisei contar para alguém, fui lá acordar a Iraci, né? Em espírito, ela quase me bateu, porque ela odeia acordar, né? E acordou me olhando, falando assim, sai, obsessor. Eu falei, quê? Ela, vai para lá, obsessora. Eu falei, mãe, sou eu. Ela, é você? Tá fazendo o que aqui? Ele levantou, atravessou a parede, foi para o meu quarto junto comigo, e a gente começou a conversar, e no dia seguinte ela chegou para mim e falou assim, na próxima vez que você atrapalhar o meu sono, ou me tirar de algum trabalho para só contar que você saiu do seu corpo, eu te mato. Tá? Você não volta para o corpo. Você acorda, você fica desesperada, né? E teve uma outra vez que eu saí do corpo, nessa outra vez que eu saí, eu lembrei disso e falei, eu vou contar para minha mãe. E eu ouvi a minha mãe na cozinha, bebendo água, só que quando eu abro a porta do meu quarto, ela está subindo com uma camisola que ela não tem há muito tempo, e ela me olha e faz assim, e eu falo para ela, mãe, mas o que foi? Ela, não posso te tocar, e quando eu olho para mim, eu não tenho mais forma, eu sou uma bola dourada que ocupa o quarto inteiro, e eu falo, gente... E eu não tenho mais forma, não vejo mais, não estou mais no meu quarto e volto, né? E eu falo, preciso acordar, e volto para o corpo e acordo. E depois que eu tive esse sonho, a primeira pessoa que eu fui consultar foi o Luiz Mário. E eu falei para o Luiz Mário, falei, sonho não, né? Esse desdobramento. Falei, Luiz Mário, aconteceu uma coisa muito louca comigo, eu descobri que eu não tenho forma, que eu sou uma bola, então não adianta eu emagrecer, porque desencarnada é você continuar sendo uma bola, entendeu? Indo uma bola dourada, pelo menos eu sou dourada, né? E aí ele falou assim, eu também já tive essa experiência, eu fiquei arrasado.
falei, por quê? Ele falou, porque eu achei que o meu espírito tivesse a cor lilás, mas tem a cor verde esmeralda. Aí eu, que tragédia, né, Luiz? Nossa. E aí eu expliquei para ele, porque no dia seguinte, quando eu acordei, eu falei, mãe, você esteve lá embaixo tomando água? Ela falou assim, não. E a Iraci realmente, ela não acorda de noite, ela dorme assim. Gente, boa noite, deita. No dia seguinte, ela acorda assim. É assim, ela nem se mexe, gente. Um dia ela vai gangrenar dormindo, né? Porque a terrível, não se mexe. E parece que ela morreu, ela não respira. É muito doido, né? E né, é muito doido, gente. Era assim dormindo, parece que ela está morta. Né? De vez em quando eu dormia com ela, né? De vez em quando meu pai viajava, eu pedia para dormir na cama dela, ela ficava pau da vida porque eu me mexia durante o sono. E ela acordava. E ela não se mexia. Eu falei, cara, como assim não vou me mexer? Eu não queria mais dormir com ela, né? Porque eu não podia mexer. E ela é assim. E eu falei, mas você não foi beber água? Ela falou assim, não, Cristiane. E, de fato, ela tem assim, umas 8 garrafas de água no quarto dela, porque ela não levanta de noite, nem abre os olhos quando ela acorda de noite, fora do horário dela acordar. Então, assim, e eu falei, contei isso para o Luismar, ele falou assim, sabe por que isso acontece? Porque quando a gente desdobra do corpo, a gente desdobra condicionado. A gente acha que a gente é isso aqui. A gente acha que as coisas são desse jeito e não são. Não dá para a gente explicar o que é o plano espiritual. Por isso que André Luiz, quando ele explica para a gente do plano espiritual, ele está tentando explicar mais ou menos o que é ali. É um hospital, mas não é. É um negócio, mas não é. Porque a gente é condicionado. Então, quando você realmente desdobra e está numa experiência genuína de desdobramento, a maior parte das vezes você não lembra. Por quê? Porque você não tem ideia do que é o plano espiritual. A nossa consciência não tem ideia de como é que eu vou trabalhar isso, a não ser que seja um desdobramento onde você precisa lembrar. É uma coisa que toca algum complexo teu, toca alguma coisa, tem uma mensagem, e aí você lembra. Foi, gente, mas não tem muita diferença. Gente, tanto faz. Se eu interpretar um sonho desse jeito, com o mentor que usou um cenário para me falar alguma coisa, é a mesma coisa que eu interpretar o que o sonho quis me dizer. Agora, eu falar para você que meu sonho é o mentor que faz, é eu tirar o poder do meu inconsciente. Entendeu? Porque nas alucinações, quem faz é o inconsciente. E a alucinação para a gente é sonho acordado. É quando a pessoa ela não consegue nem conscientizar, não lembra do sonho, não lembra nada. Né? De alguma maneira, ela tem a psique dela muito travada, muito conteúdo aqui. Ela tem alucinação, ela projeta para fora os conteúdos oníricos dela. E, às vezes, não são entidades. Não, vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma vez, a gente estava aqui no Seja, e isso tem anos atrás, uma menina incorporou e ficou lá incorporada, sei lá quantas horas. Não tinha ninguém aqui para auxiliá-la, né? Só estava eu dando curso. E aí vão me chamar lá. Ah, senhora, a senhora poderia vir ali porque tem uma pessoa incorporada há 25 minutos em algum lugar, né, da casa e ninguém consegue tirar os espíritos do corpo dela. Aí chego eu no lugar, tá a criatura babando, deitando no chão, né, louca, né? E os médiums estão lá, sai, não sei o quê, parecia um descarrego. Eu falei, nossa vida, se a Iraci vê isso, acho que ela bate nos médiums, né? Isso aqui, o que eu vi? Na hora que eu entrei, eu captei a situação. Falei, cara, ela está tomada por um complexo dela. Fui lá, botei a mãozinha assim na testa dela, fiz a mesma coisa que, sei lá, o complexo fez ela. Entrei dentro dela com a psique, você entra dentro do outro. Tuft. Ela fez assim, ó, parou. Aí eu olhei e falei, tá bom? Melhorou? Ela, melhorei. Vamos sentar? Sentou aqui no salão, tá, não sei o quê, começamos a conversar. E os médiuns sem entender uma palavra. E ela começou a falar para mim, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, você teve a sensação de que um homem te dominou, né? Ela, como é que você sabe? Aí os médiuns me olhando assim, eu falei, é o espírito, né? Mas não era, gente. Ela tinha sido, ela tomou ela foi falar um negócio numa sala de aula, um instrutor, né, que tem uma necessidade de poder muito grande, se sentiu ofendido e começou a colocar ali a questão dela. Ela saiu, né, pau da vida, né, já tinha tido, ela estava encenando uma peça que falava de Dostoiévski, do grande inquisitor, não sei o que lá, e aquilo veio à tona. Mas, Cristiane, como é que você sabe que é um complexo, quando é que você sabe que não é? Eu vou ser sincera para você. Toda vez que alguém incorpora, que alguém dá uma comunicação, que alguém dá uma mediunidade, o espírito faz isso através do perispírito. Perispírito, prazer para Joana de Ângeles, é sua inconsciente pessoal. Então, eu vou passar pelos seus conteúdos.
Então, quer seja o mentor que acionou isso para te produzir um sonho, quer seja você, que o seu inconsciente que produziu, não muda nada. Mas é uma maneira da gente dizer, né, se a gente acredita que é o mentor que produz o nosso sonho, é uma maneira da gente, às vezes, retirar da nossa capacidade do inconsciente de produzir um conteúdo onírico. Se vocês quiserem ler Joana de Ângeles falando sobre sonhos, no capítulo Vazio Existencial, do livro Conflitos Existenciais, ela diz a importância do simbolismo dos sonhos na tradução e na interpretação e na cura dos conflitos. Sim? Na cura de uma raiva, na cura de uma ansiedade, na cura de um medo, de um síndrome do pânico, na cura de uma depressão. É super importante que a gente pense nisso. Sim? Capítulo Vazio Existencial, do livro Conflitos Existenciais, da Joana, ela vai falar sobre isso. Então, assim, quando a gente vem falar dos sonhos no mundo simbólico, a gente fala isso. E aí, o que acontece? Só para eu poder fechar aqui o nosso tema, né? Jung, quando ele começa a descobrir os sonhos e o poder simbólico e essa coisa toda, ele tem uma grande sacada. Ele começa a descobrir que a diferença de você viver sonhando ou você viver acordado aqui é nenhuma. Compensatório. Sim, o sonho, foi o que eu falei, os sonhos, como são compensatórios, às vezes você sonha um sonho que não é seu. O que é sonhar um sonho que não é seu? Jung, quando ele atendia em casa, ele tinha lá os empregados dele e, de vez em quando, os empregados iam contando um sonho para ele. E ele falava, o sonho não é seu, do meu paciente. No dia seguinte, o paciente ia lá e ele começava a falar do sonho que quem teve foi o empregado, né? E acaba descobrindo um conflito da pessoa. Então, o que é isso que você falou, esses sonhos premonitórios? A gente chama do arquétipo de Cassandra. Tá? Quem é Cassandra? Cassandra era uma sacerdotisa, né, de Apolo, e ela foi pega fazendo fornicações no templo de Apolo. Sim, gente, literalmente, né? Ela estava... Sabe a dano que você recebe? Ela estava querendo receber alguma coisa no templo de Apolo. Descobriram que ela estava fazendo isso e ficaram e condenaram ela a uma profecia de que ela ia profetizar as coisas, mas ninguém ia acreditar nela. Então, tudo isso está interligado. É que você fez uma pergunta para mim que é tão profunda que eu teria que responder para você que você está sendo utilizada para trabalhar um arquétipo de Cassandra nessa pessoa que não está entendendo, para trabalhar a profecia. De uma maneira, os seus inconscientes, eles se falam, porque não fica permeado. Por isso que a gente se influencia. Não seria anímico, mas ao mesmo tempo seria, porque eu usei a psique dela. Anímico é da alma. Tá, mas se essa minha premonição é que uma pessoa vai morrer e ela morre, eu vou ver se ela não tinha, e ela passa a ter e ela morre, e isso vai acontecendo ao longo dos anos. Prazer, você tem a capacidade de ter sonhos premonitórios das outras pessoas. Você tem um arquétipo, que você está construindo o arquétipo de Cassandra, que eu estou falando para você. Agora, a maneira que você vai ver esse arquétipo é seu. Significa, então, o quê? Que você está profetizando para o outro. Se eu falar para você que o sonho premonitório não tem nada a ver com você, não tem sentido ele acontecer. Entendeu? Se eu falar que o que você ter a premonição de que fulano vai morrer de uma doença que ele nem teve ainda, né? E isso não fala de você também, não ter sentido. Sim, então, alguma coisa isso fala de você. Sim, ótimo. Você, aos 5 anos, o nosso inconsciente se permeia, você capta isso, você vive um arquétipo, para você, o seu padrinho morrer para você na sua psique, gera um efeito. Ele morrer para a psique dele é outra coisa. Nós todos estamos interligados. Isso aqui, gente, chama sincronicidade. Então, assim, vou dar um exemplo aqui para vocês que aconteceu aqui na presença de vocês. Vou falar, tá, Marilene? Cara dela. Vou falar, tá? Porque aconteceu aqui, tá?
mesma coisa, para vocês entenderem essa relação. Estava eu aqui dando uma aula, não sei se vocês lembram, né, vocês perceberam, porque eu fiquei realmente meio autista. E aí, do meio da aula, do nada, eu comecei a embolar, não sabia mais o que eu estava falando, inventei umas coisas aqui, vocês achando que eu estava falando alguma coisa muito importante. Né? Por quê? Porque o pai desta criatura resolveu dar um aviso para ela no meio da aula. Então, ele brotou aqui, taft. E quando você tem a inspiração, você fica completamente perdido. E eu estava falando sobre o quê? Conflito paterno. Ela tem uma adoração pelo pai dela absurda, e eu pelo meu. E aí brota, a Marilene, e aí brota o pai dela aqui, vira para mim e fala assim, diga para ela viver a vida dela e parar de viver a vida dos outros. Não me lembro nem o que ele falou, foi uma coisa mais ou menos assim. Só que na hora que ele falou isso, na hora que acabou, que eu conversei para ela, que eu fui sentar no carro, eu falei, gente, se fui eu o canal, tocou em alguma coisa em mim. E aí, o que aconteceu? Eu fui encontrar com meu pai, já 2 dias depois, cistite. Cheguei em casa, e eu não tenho cistite há um tempo, cistite. Aí, no aniversário do meu irmão, fui jantar com meu pai, cistite. Aí voltei para casa. Páscoa, fui almoçar com meu pai, cistite. Aí voltei para casa e falei, gente, vamos trabalhar. Agora, o mesmo recado que foi para ela serviu para mim, fato. E aí eu fui olhar que vida é essa que eu não estou vivendo. E eu descobri fácil a minha vida, né? Porque enquanto eu não casar com meu pai, isso não resolve. A gente fica, enquanto eu não descasar também dele, também não resolve minha vida. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que está tudo interligado, está tudo conectado. Se é você que foi escolhida para ter um sonho profético, isso fala de você, isso fala dele, e no todo do universo, isso é uma orquestra sinfônica e completamente organizada, completamente afinada, completamente da maneira que tem que ser. Entendeu? Cara, obrigado. É isso, gente. É isso. Não fale no microfone que eu quero que o pessoal da internet te ouça. Esse marido maravilhoso. Vem, marido. Vem pra cá, marido. Vem, marido. Vem, marido. Gente, esse é o marido. Olha que lindo que ele é. O marido, conta a conclusão. É o que você falou, que no final das contas você está sonhando ou acordado é exatamente a mesma coisa. Gênio. Só o detalhe de estar encarnado ou não. É isso. Só o detalhe é estar encarnado ou não. Você é lindo, eu caso com você, tá? Caso você queira... Ó, já é casado, mas eu estou aqui disponível, tá? Lindo, gente. Foi praticamente... Dá um problema. Tem problema, eu te empresto o meu, amor. Você vai ver que é uma graça, né? Mas já a gente compartilha, né? Brincadeira, gente. Brincadeiras à parte, todo respeito ao casal. Mas é isso que ele falou, gente. Está tudo conectado. Então, se a gente pensa que o nosso sonho é só nosso, não é. Quem já viu aquele filme, A Viagem? Não é novela, não é novela. Está no Netflix, A Viagem. Para quem tem o Netflix em inglês, é Cloud Atlas. É Cloud Atlas, né? Lindo, né? Com Tom Hanks. Aliás, Tom Hanks, ele faz várias vezes o Tom Hanks, né? Ele fica Tom Hankeando, né? O filme inteiro, tem vários Tom Hanks aqui, Tom Hanks aqui. Ele é várias pessoas diferentes. E ele mostra a sincronicidade e as vidas passadas, como é que elas vão se interligando. Então, é a mesma coisa dos sonhos. Como é que isso aqui vai se interligando? Se você sonha com um arquétipo, né, se eu sou, por exemplo, se eu tenho... vou dar um exemplo aqui para vocês, não sei se quem já percebeu, é assim. Se eu durmo na casa do meu namorado, eu tenho um tipo de sonho. Insuportável. Se eu durmo na minha, eu durmo feliz. Ótimo. Eu quero ver quando eu casar como é que vai ser, né? Mas, enfim. Né, aí vai ser. E lá, eu na casa dele, na pia, não pode, gente. Eu quero ficar juntinha. Eu quero comer pipoca, eu quero cutucar o pé. Isso é verdade, aí vai piorar a situação ainda. Então, a gente começa a perceber que tudo está interligado. Então, gente, sonhos é uma maneira do seu inconsciente mandar uma mensagem para você do tipo assim, quer se autodescobrir? Quer saber qual é o teu caminho? Sonha. Sonha e anota. Ai, que eu vou casar com esse homem também. Olha só, querido, que é lindo, gente. Eu sei que está namorando, mas está lindo, gente. Que pergunta maravilhosa. Sonambulismo tem tudo a ver, tá? O que Jung traz para a gente? O que ele descobriu? Assim como o sonambulismo aqui para a gente é uma mediunidade, é a capacidade de você estar em transe, né, de você desdobrar, também sonambulismo é quando a gente fala acordado, quando a gente vê, né, tem aquelas coisas todas, aquelas coisas. Para a gente, o sonambulismo do desdobramento
pode ser também interpretado e considerado no seu sentido simbólico, também no seu sentido vivencial, que nós falamos. Mas o sonambulismo, onde a pessoa fala, grita, significa o seguinte: de uma tal forma, aquilo é tão necessário da pessoa fazer, tão necessário da pessoa realizar, que o próprio inconsciente cria uma maneira de realizar fisicamente, de o ego realizar. É uma catarse que ele vai fazer. Quem tem muito os maiores casos de sonambulismo são os casos de doenças psiquiátricas. Esquizofrênicos, né, pessoas que têm psicose, elas entram nisso. Ou a gente que é normal também, né, fica gritando. Você fala, gente? Ah lá, a mãe deve estar... Ah lá. Oi? Altas conversas. Ah lá, gente, sabe o que você faz? Grava o seu sono. Porque você vai descobrir, isso é importante, porque provavelmente você vai perceber uma tendência sua. Vou dar um exemplo de um sonambulismo bizarro que uma vez eu ouvi do cara mesmo que teve esse sonho. Ele contou que ele tinha uma relação que ele queria sair de casa, já tinha uma certa idade, tinha lá seus 30 e poucos anos, mas não conseguia sair, e o pai e a mãe era o sufoco dele, né? Ele ficava ali o tempo todo. O que ele fez um dia? Ele acordou sonâmbulo, saiu do quarto, foi correndo e pulou da varanda, do 3º andar, da cobertura. Caiu, né, ficou lá estatelado, não quebrou, não morreu, não nada, e acordou porque tinha pulado. E teve um outro que pulou do 10º andar, caiu em cima de uma árvore e não morreu. Não morreu, gente. Não morreu. E ele não sabe o que aconteceu até hoje. Só que ele estava num sonambulismo alcoólico, que a gente fala, estava doidão, falou que era o Superman, pulou, né? E o outro estava num sonambulismo dormindo mesmo. Aí você percebe a necessidade da criatura de precisar morrer para renascer de novo, de precisar sair da situação. É tão tensa que a pessoa comete sonambulismo. Foi? Dona Valdirene, que medo disso. Deus me livre. Que bom que eu não dormi com você, Dona Valdirene. Se você fosse minha irmã, eu ia gritar como louca no meu quarto. Olha só. Você falava inglês? Naquela época, não? Eu entendi. Mesmo porque é complicado acordar o sonâmbulo. Mas isso, olha só que legal que ela falou, gente. Ela com 2 e 3 anos falava inglês, era sonâmbula que falava inglês. Pequenininha, né? É porque a gente não está dormindo, gente. A gente está em transe. Então, a gente está vivendo aquilo, a gente está vendo o que está acontecendo. E a gente pode falar de uma memória de vidas passadas nossas. Entendeu? Peraí. Isso a gente chama de catalepsia. É um desdobramento consciente, mas como a pessoa é tão condicionada, tão condicionada, ela não sabe o que ela faz. Então, ela fica presa. Sim. Você pode ter o desdobramento consciente. Desdobramento não é só quando você desdobra. Você pode ter a consciência do desdobramento no desdobramento ou na volta do desdobramento. Aí tem algumas pessoas que ficam tentando fazer uma respiração, para que a outra pessoa acorde ela. Não. Ela está falando de sonho acordado, gente. Eu vou só explicar. O que é um sonho acordado, né? Que é aquela coisa de você querer voltar para o corpo e não conseguir, sabe? Acordar e ficar dormindo, tentar gritar e ficar dormindo. Para a gente, o que é isso? É um tipo de sonambulismo, é uma catalepsia, é uma consciência de um desdobramento. E por que a criatura fica presa no corpo? Porque você pode ter 100% de certeza que a psique dela está mega condicionada e ela está presa ao corpo. Entendeu? É psicológico, total. Espera aí, gente, vou aqui. Não, vou aqui na Marilene primeiro.
Toda noite, sempre, 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 sempre. A questão é, normalmente a gente tenta abafar nosso sonho, porque o nosso sonho vai cutucar quem? Então, você faz uma prece para o seu inconsciente, quando você for dormir. Você fala, inconsciente, por favor, mande um sonho tenso, um sonho magia. Exatamente, porque você não comanda o seu subconsciente para você lembrar. Espera aqui. Se ela está nua, sim. Qual é a compensação? Vou aqui falar para o pessoal da internet, que no caso ela falou da pessoa que seu sonho que está nua. Qual é a compensação? Ela tem que se mostrar mais ou ela tem que, né, se cobrir? Vai depender do contexto. Vai depender do que está acontecendo no contexto. Vai depender também da psique dela. Por isso que o sonho, gente, ele é interpretado pessoalmente. Sabe aqueles dicionários do sonho? Sonhar com 10. Não. Queimem esta porcaria se chegarem na mão de vocês. Isso não funciona. Então, sonhar pelado pode ser essas duas coisas, mas vai depender do contexto, vai depender de como a pessoa está. Se é uma pessoa, por exemplo, que está vivendo uma situação onde ela não tem personalidade, onde ela não consegue achar o eu dela, ela vai estar pelada porque, de fato, ela não tem o quê? Persona. Ela não sabe o que vestir, ela não sabe a identidade que ela tem. Mas se, por exemplo, uma pessoa que vive de couraça, que vive se defendendo, que vive, né, querendo mostrar o que ela não é, se ela estiver pelada no sonho, ela está... Sabe, a couraça tem que cair, ou seja, querida, acorda porque você está vivendo um sonho, uma vida que não existe, uma persona. Então, depende da pessoa que está sonhando. Tem aqui, peraí. A insônia? E não dorme. Isso é necessidade de autorrealização. Isso aí é ansiedade, Porque quando a gente não consegue dormir, a insônia, ela fala o que pra gente? Ela fala de duas coisas. A necessidade realmente da gente estar desperto, mas não é desperto aqui. É desperto internamente. Então, provavelmente, a ansiedade faz parte disso. Então, a gente fica naquele processo de coisas que eu tenho que vir a realizar, realizar, realizar. Eu não sei o que é, meu inconsciente me deixa em estado de alerta. Eu não durmo de jeito nenhum. Provavelmente, se eu dormir, eu vou descobrir o que eu tenho que realizar. E aí a gente também evita. Então, isso é uma fuga psicológica que a gente chama. Gente, eu vou encerrar por conta do horário. Alguém tem mais? É normal. Se você não, aí já é uma interpretação diferente. Aí você volta para o sonho. Sim, ótimo, beleza. Pronto, ótimo, maravilhoso. Significa que você tem que lembrar do seu sonho, que você tem que sonhar. Exatamente o que você falou. Ele é importante, lógico. Lógico que é. Todas as civilizações têm os seus mitos, eles são iguais, só muda o nome e alguns detalhes na história. Mas o significado é o mesmo. Você vai encontrar as mesmas famílias. Não é que o mito grego seja mais importante, é que o mito grego para a gente é o ocidental mais conhecido. Né? O ocidental fala mais da gente. Se você for ler os mitos do Oriente, por exemplo, eles têm uma outra maneira de olhar, porque eles olham o mundo do feminino para o masculino. A gente olha do masculino para o feminino. Então, para você compreender um pouco mais, comece pelos mitos, né, da Grécia, né, que eu acho que são os mais comuns para a gente, grego-romano, né, que são a mesma coisa, e depois passa para os mitos orientais, que vão ressignificar os mitos, porque os orientais vão dar a tonalidade daquilo que a gente não vê aqui. Isso é muito legal. Foi, gente? Vou fazer a prece para a gente poder ir. Feriado, né, gente? Sonhem bastante. Lembrem dos sonhos, entendeu? E se não lembrar dos sonhos, vocês briguem com o inconsciente de vocês. Falem, para com essa porcaria. Me manda um sonho da treta, que eu quero saber o que está acontecendo com a minha pessoa. Tá, gente? Vamos fazer a nossa prece. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos, a oportunidade de percebermos
de perceber a nós próprios de uma outra maneira, de uma maneira mais pessoal, e assim pedimos que possamos relembrar sim dos nossos sonhos, para que possamos ter os símbolos aclarados em nossas mentes e nos transformarmos, vir a ser aquilo que o Senhor, dentro de nós, nos diz que devemos nos tornar. E assim, gratos que estamos, pedimos, se conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Gente, obrigada. Até quinta que vem.